Have you ever had a man just use you for sex for 5 years and then randomly tell you that he loves you and you just believe it because why wouldn't somebody love you? And then you share obviously a beautiful night together. And then he ghosts you just like he's done every other time for the past 5 years. Yeah, me neither. Não confie em uma mulher quando ela chora, pois é sua natureza chorar quando ela quer realizar a sua vontade. Rapaziada, sério, certas coisas, cara, são muito difíceis de acreditar. São tão difíceis que a gente só acredita vendo. E às vezes, mesmo quando a gente vê, ainda assim é difícil de acreditar. Olha só, vamos trocar uma ideia sobre isso, rapaziada. Só que, primeiramente, não sinta de forma alguma nenhum tipo de pena, remorso, piedade, nada. Não sinta nenhum tipo de sentimento, de piedade. E eu vou te dar, cara, excelentes motivos por que não sentir nada disso. Mas antes, meus caros, vocês estão no canal Espectro Racional, sou Felipe. Considera se inscrever nesse canal, meus caros. A gente está falando todo santo dia, masculinidade, relacionamentos, inteligência emocional, tudo que possa de fato agregar positivamente para a tua masculinidade. Sabe quem diz essa frase do começo que eu disse, né? Que você não deve confiar na mulher quando ela chora, porque é da natureza dela chorar? Sócrates. Cara, olha só, Sócrates. Milhares de anos essa frase, né? Esse ditado existe. Milhares de anos. Definitivamente ele não estava falando besteira. E olha só, vamos aqui dissecar por que você não deve sentir pena nem nada do tipo. Repara bem, cara, a beleza dessa garota. Não é uma garota, mediana. É uma garota de beleza acima da média. Pensa, só por um segundo, quantos camaradas bons, bem intencionados, queriam tratar essa garota como deusa. Queria literalmente, cara, mover mundos e fundos para poder fazer as vontades dela. Pensa na quantidade de camaradas desse calibre que ela ou rejeitou, ou colocou na friendzone, ou simplesmente deu ghost, porque não era do interesse genuíno dela. Porque não eram, sujeitos que iriam de fato despertar nela essa luxúria por status, por dizer, eu tenho um cara destacado do meu lado. Só pensa. Para esse tipo de garota, cara, com esse tipo de beleza, estar chorando por um cara, sem dúvida, a gente não está falando de um camarada mediano. A gente está falando de um cara ou de muito status, ou de um cara de aparência acima da média, ou um cara que tem as duas coisas, ou um cara que geralmente às vezes tem tudo isso e ainda por cima é um cara financeiramente acima da média. Um cara rico de repente. Um cara com esse poder ao ponto de fazer uma garota nesse nível de beleza chorar daquela forma, de ludibriar uma garota daquela beleza, mano, definitivamente esse cara não vai se comprometer com uma garota como ela. Porque a gente sempre aqui costuma falar que o poder de escolha nas mãos de um homem, né, é um poder tão grande que geralmente o homem vai agir como as mulheres agem. Ele vai às vezes ter múltiplas opções, às vezes múltiplas parceiras, às vezes mulheres que sabem da existência umas das outras, mas toleram porque não querem perder aquele cara destacado. Só que esse cara, ao mesmo tempo, ele sabe exatamente aonde tocar, aonde amaciar o ego dessa pessoa, ao ponto de criar uma ilusão na cabeça dela, ao ponto dela simplesmente manter acesa aquela chamazinha, aquela pequena crença de que esse cara vai elevá-la ao posto de namorada, de número 1. Ele sabe justamente aonde amaciar o ego que ele vai depois destruir, cara. Esse sujeito ganhou essa garota no próprio jogo dela, o jogo da manipulação. Porque, cara, pensa comigo como alguém consegue ser enganada durante 5 anos. Como alguém consegue ser enganada durante 5 anos? Primeiro, que não foi enganada, tá? Isso é simplesmente, cara, a maior prova, tá? A maior prova de que ela não foi enganada. 5 anos ela se submeteu. Ninguém é enganado por 5 anos, cara. Se você tem um sócio e ele te engana uma vez, no máximo na segunda vez você já tá metendo o pé. Ninguém consegue ser enganado por 5 anos, cara. Para essa pessoa ter sido supostamente enganada por 5 anos, é importante algumas coisas vocês observarem aqui primeiro. Ela simplesmente aceitou ser enganada durante esse tempo todo porque, novamente, ela mantinha aquela pequena chama acesa de que ele ia elevá-la ao posto de número 1, da mulher principal na vida dele. Ou simplesmente sabia ser exclusivo dela.
Então, quando eu digo para vocês não sintam pena, é porque no fundo ela sabia disso muito bem, mas aceitou jogar sabendo das coisas como elas eram, aceitou, sabe, as regras dessa dinâmica, porque no fundo acreditava que de repente aquela mínima chance de se tornar número 1, a principal desse cara, iria se concretizar. É importante, rapaziada, que a gente sempre aqui estabeleça o seguinte: nunca confie de cara em uma pessoa que precisa ligar uma câmera para chorar as pitangas para a internet. Porque olha só, ela vai para a internet, vai espernear, vai chorar, vai se colocar na situação de vítima, vai pintar a frame desse camarada de cafajeste, sabe, de mau caráter, disso, daquilo, de que ele a usou. Como assim ele a usou? A coisa foi completamente, sabe, bilateral. Ela topou, tanto que ficou 5 anos nessa dinâmica. Agora, o ponto-chave disso tudo é o seguinte: mentaliza essa situação daqui a 10 anos, por exemplo. Vamos supor que ela tenha seus 22, 23 anos. Um pouco mais, às vezes, um pouco menos. Daqui a 10 anos, mais ou menos, quando tudo começar a entrar em estágio de declínio na sua própria aparência, sabe, no seu principal investimento, o seu cartão de visita, ao ponto que mais nenhum cara desse calibre quiser usar, nem para relações casuais, irmão, eu só digo uma coisa: é nesse exato momento em que ela vai ir lá checar todas as opções que ela deixou em segundo plano. Todos aqueles camaradas que ela deu ghost, que ela rejeitou, colocou na friendzone, provavelmente ela vai catar ali quem é o melhor para poder, sabe, simplesmente não ficar pra titia e não virar a tia dos gatos, tá? Isso é que é o trágico dessa situação toda. Então, cara, pensa em você, um sujeito que tá aí agora passando perrengue, tentando se construir como um cara de alto valor, tentando ganhar mais dinheiro, tentando melhorar sua aparência para ter um pingo de chance de não simplesmente ser rejeitado por todas as mulheres nesse cenário tão esdrúxulo dos relacionamentos atualmente. Aí você está se desenvolvendo. Imagina só o sujeito que não sabe das coisas que você sabe, simplesmente aceitando essa mulher na vida dele. Uma mulher que simplesmente rejeitaria esse camarada nos seus anos mais dourados. Então, rapaziada, quando eu digo o seguinte, não sintam pena, tá? De forma alguma, porque no final das contas o choro é uma das maiores e melhores armas de manipulação feminina. Então, não sintam pena. Não tô aqui propondo que vocês sejam sádicos e sintam prazer na dor alheia. Só não sinto pena, porque esse choro, ele não tem um fundamento. É simplesmente um choro de quem está colhendo aquilo que sabia que ia colher. Meus caros, vejo vocês na seção de comentários, tá? Vamos trocar uma ideia sobre isso aí, o que vocês acham disso daí. Eu achei caricato, cara. Sinceramente, eu achei muito caricato. Enfim, meus caros, por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, como já dizia um Toquinho, e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui, meus caros.